Olá! Hoje a gente vai mergulhar num daqueles mistérios que fascinam a humanidade há séculos. O que acontece naquele momento, naquele estado intermediário, logo depois da morte? Vamos investigar a fundo duas respostas bem interessantes para essa pergunta: o purgatório, do catolicismo, e o umbral, do espiritismo. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? A ideia de que só existem dois destinos, céu ou inferno, para muita gente parece incompleta. E se existir um processo, um lugar ou quem sabe um estado de ajuste no meio do caminho? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Ok, vamos lá. Tanto o purgatório quanto o umbral podem ser imaginados como uma espécie de sala de espera do pós-vida. Só que olha, cada um tem suas próprias regras, seus propósitos e, principalmente, naturezas bem distintas. Vamos entender o que cada um significa. Primeiro, o purgatório. Na doutrina católica, ele não é um lugar de dúvida não, viu? A alma que vai para lá já tem sua salvação garantida. O ponto-chave aqui é que ela precisa passar por uma purificação, uma espécie de limpeza das consequências dos pecados que cometeu em vida. Só assim ela estaria pronta para entrar na presença de Deus. Agora, vamos dar uma olhada no umbral. Pela visão espírita, a coisa é bem diferente. Imagina uma região com uma energia, uma vibração bem densa. Os espíritos não são enviados para lá por um juiz. Eles são, na verdade, atraídos por uma gravidade espiritual. Ou seja, é a sintonia dos seus próprios pensamentos e sentimentos desequilibrados que os leva para lá. É um processo de cair na real, de se conscientizar. Mas, olha que interessante. Apesar de todas as diferenças que a gente já vai ver, esses dois conceitos têm um objetivo central em comum. Antes de focar no que os separa, vamos entender o que os une. E aqui estão os principais pontos em comum. Primeiro, é fundamental entender que nenhum dos dois é eterno. São passagens, estágios temporários. Segundo, o objetivo é sempre a purificação, seja dos pecados, seja de energias e pensamentos mais pesados. E terceiro, em ambas as crenças, a ajuda de quem ficou aqui na Terra, por meio de orações e bons pensamentos, é vista como algo muito valioso para quem está passando por esses estados. Certo, agora que a gente já viu o que eles têm em comum, vamos para o coração da nossa análise, as diferenças fundamentais. É aqui que o purgatório e o umbral se mostram como dois mundos completamente à parte. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito brilhante. Vamos ver. A natureza, o purgatório, é um estado da alma, já o umbral, uma região. O mecanismo, no purgatório, é a justiça e a graça de Deus. No umbral, é a lei de afinidade, de vibração. A duração, no purgatório, é até a purificação se completar. No umbral, bom, aí depende da vontade do espírito de mudar. E a saída? Do purgatório, o caminho a um só, o paraíso. Do umbral, as opções se abrem, ou uma ascensão espiritual ou a reencarnação. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa diferença de natureza. O purgatório é pensado de forma mais abstrata, sabe? É como um processo interno de limpeza da alma. Já o umbral, principalmente nos livros psicografados, é descrito com detalhes quase geográficos, com paisagens sombrias, vales e até grupos de espíritos sofrendo juntos. É um estado mental que acaba criando uma realidade compartilhada. Certo. E depois que esse processo de purificação ou de conscientização termina, qual é o próximo passo? O destino a partir desses estados intermediários é, sem dúvida, um dos pontos onde as duas visões mais se afastam. O caminho a partir do purgatório é bem direto, linear, com um único destino. O céu purificou, seguiu para lá. Simples assim. Já no umbral, o caminho se bifurca. O espírito pode evoluir e subir para regiões mais felizes no plano espiritual, as chamadas colônias, ou, se ainda precisar, ele pode ser encaminhado de volta para a Terra para uma nova vida, pela reencarnação, para continuar aprendendo. Chegando então no final da nossa análise, fica claro que o purgatório e o umbral são duas respostas muito complexas, muito profundas para a mesma pergunta universal sobre justiça, aprendizado e o que acontece depois que tudo acaba. Essa frase aqui é perfeita para resumir. Eles são equivalentes funcionais. O que isso quer dizer? Que eles cumprem funções parecidas dentro de cada sistema de crença, mesmo que os mecanismos e as filosofias por trás de cada um sejam totalmente diferentes. E aqui está o resumo da ópera. O purgatório funciona como uma anticâmara do céu, com base numa lógica de justiça restaurativa, de acertar as contas.
O umbral, por outro lado, age como uma zona de limpeza energética e de tomada de consciência, fundamentado na ideia de uma evolução contínua através de muitas e muitas experiências, incluindo aí a reencarnação. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Quando a gente compara um estado da alma com uma região criada pela afinidade de pensamentos, talvez a grande questão que fica seja essa. A vida após a morte é um lugar fixo para onde a gente simplesmente vai, ou será que é uma realidade que a nossa própria consciência ajuda a construir? Fica aí a pergunta para a gente pensar.